Bom, hoje o tema é queloide. Gente, queloide é o crescimento anormal do tecido da pele de uma cicatriz, como, por exemplo, no local de um corte, de uma cirurgia. E esse tema foi sugerido por uma telespectadora aqui no Vida Saudável. Não sei se vocês lembram, que eu até pedi para a produção anotar. E é assim, se você tem um tema interessante, fala para a gente. Às vezes eu lembro aqui na hora e já peço para a produção anotar para a gente trazer aqui para vocês, tá bom? Então, hoje a gente convidou a doutora Lívia Martins, que é dermatologista, para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Olha aqui, doutora Lívia, já sentadinha. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Obrigada, é um prazer participar. O prazer é todo nosso aqui em recebê-la. E a gente vai falar sobre queloide, que é um assunto que é até uma questão estética, né? Quem tem esse tipo de cicatriz fica super chateado, evita até fazer uma cirurgia, porque o corte pode ficar com aquela marca, com aquela cicatriz que não é agradável. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é queloide e por que isso acontece. O queloide nada mais é que uma cicatrização exagerada, né? O organismo ele perde a regulação normal da cicatrização e começa a produzir colágeno. Né? É como se o organismo ele não soubesse a hora de parar de produzir colágeno. Então, vamos entender, o colágeno é uma substância na nossa pele que traz a elasticidade da pele, é isso? Na verdade, o colágeno é uma proteína, né, que tem em maior quantidade na pele, é o colágeno. Né? E no momento da cicatrização, os fibroblastos são as células que vão produzir esse colágeno. Né? Só que quem tem essa tendência a ter queloide, o organismo ele não tem controle sobre essa produção. Então ele produz colágeno demais naquele local. Produz colágeno demais. E aí aparece uma nodulação, né? Fica o nódulo endurecido, escurecido. É uma cicatriz mais grossa, né? Ela não desaparece, né? Fica aquela marca quase como se fosse um sinal. Na verdade, muita gente confunde com a cicatriz hipertrófica. Né, existe uma diferença? Existe uma diferença, porque o queloide ele ultrapassa o limite da cirurgia, do corte. E a cicatriz hipertrófica não, ela respeita esse limite da cicatriz. Então, muitas vezes a pessoa tem uma cicatriz hipertrófica e acha que tem um queloide. A gente deixar bem claro para o telespectador. O queloide, por exemplo, ele fica ele fica mais alto, assim? É como uma pessoa que fura a orelha e aí, depois de um tempo, aparece um caroço do tamanho de uma uva. Né? Então, ali ele ultrapassou aquele limite do furo. Então, ali é um queloide. E a cicatriz? A cicatriz hipertrófica, por exemplo, uma grávida que fez a cesárea, aquela cicatriz ficou aumentada naquele local. Ela não fica alta, né? Ela não fica esgarçada. Ela não vai para a pele normal, ela fica levantada só na cicatriz. Então, isso é uma cicatriz hipertrófica. Olha, essa imagem que a gente está vendo, essa é uma imagem de um queloide? Não, aí é uma cicatriz hipertrófica. Então tá. Tá, porque ela respeita o limite do corte, do trauma. Produção, vai colocando as imagens aí para a gente poder tentar identificar. Essa é uma cicatriz? É uma cicatriz também, ó. Você vê que ela tá só alargada, né? Ela não vai para a pele normal. É como se tivesse... Agora aí já ultrapassou a pele normal, né? Então aí como se fosse mais goludinho, assim, a cicatriz, fica isso? Mais escuro. Eu tô tentando falar bem popular aqui, doutora. Fica duro o local, né? Fica bem endurecido o local. Essa já não é queloide? Não, aí já é cicatriz. Então boa. Já isso é queloide? Já está tendendo para ser um queloide. Tá, doutora. E a pessoa que tem queloide, é algo genético, ela tem uma tendência e toda vez que ela vai ter um corte ou um ferimento ou uma cirurgia, vai aparecer esse problema? Tem algumas pessoas que têm essa predisposição, né? Geralmente é uma predisposição genética, pessoas que são afrodescendentes ou asiáticas ou hispânicas, né? Tem uma tendência maior de ter queloide. E toda vez que tiver um trauma, por menor que seja, vai aparecer o queloide. Então, essas pessoas têm que ter muito cuidado quando vai furar a orelha, fazer tatuagem, porque tudo pode virar por exemplo, um queloide. a pessoa que tem tendência a queloide não é indicado fazer tatuagem porque pode ficar uma marca que não vai ser legal. Pode acontecer. Existem maneiras de se prevenir, mas uma pessoa que tem tendência mesmo a ter o queloide tem que tomar muito cuidado quando for fazer procedimento que cause trauma na pele e que possa gerar uma cicatriz.
Olha, se você tem alguma dúvida aqui para a doutora Lívia, que é dermatologista, está falando sobre queloide também, cicatriz hipertrófica, não é isso? Essa cicatriz esgarçada, manda aqui a sua pergunta para a gente no 999270783. O nosso código aqui, o DDD, é o 86, tá bom? A gente já tem uma pergunta, inclusive, olha só, solta a pergunta aí. Minha filha teve queloide após a catapora, como tratar? Certo. É a pergunta da Vera Lúcia. Qual o bairro, gente, aí? Anita Ferraz. Certo. Então, como eu falei, qualquer lesão da pele que cause uma cicatriz pode, em pessoas que têm tendência, pode aparecer o queloide. Tipo, ela teve uma catapora que normalmente não deixa cicatriz, né? Mas como essa pessoa tem essa tendência, formou o queloide. Quando o queloide já está formado, aí a gente tem vários tratamentos, que o mais comum de se fazer é a injeção de medicamento. Geralmente a gente usa o corticoide. Falar em tratamento, libera aí a tabela, a nossa cartela aí de tratamentos aí, para ver quais são as opções. Pomadas para queloide, isso funciona, doutora? Aí é mais para quando está bem no comecinho, né, que ainda não formou ainda aquele queloide maior. Ou seja, fez a cirurgia, já passa essa pomada para prevenir. Depois que cicatriza, que fecha a feridinha, aí já pode começar a usar a pomada, né, que geralmente é gel de silicone ou placa de silicone, que aí vai prevenir a formação do queloide. Mas quando ele já está formado, já está aumentada, aí não vai ter muito efeito. Quais são as outras formas de tratamento? Olha só, injeção de corticoide, que é essa injeção que a senhora estava falando, né? Isso, aí... Curativos de silicone e, em último caso, seria a cirurgia? Em último caso, seria a cirurgia, porque qualquer agressão daquela pele que já tem tendência a ter o queloide pode formar um novo queloide. Então, a cirurgia tem que ser uma cirurgia respeitando o limite do queloide, não pode ultrapassar para a pele normal, para não estimular a cicatrização defeituosa e logo em seguida da cirurgia você tem que aplicar os medicamentos. Ou medicamentos ou a radioterapia, que é a beta-terapia. Também é feita, não é a radioterapia para câncer, né? É uma dosagem bem pequena que às vezes usa para o queloide. Olha, e a gente ainda seguindo aí nessa questão dos tratamentos, olha, entre esses tipos de tratamentos existe também a fisioterapia dermatofuncional como uma das opções, né? Vamos ver o vídeo que a fisioterapeuta Heloísa Boavista, ela enviou aqui para o Vida Saudável, explicando melhor como é que funciona, né, essa técnica, as técnicas disponíveis hoje no mercado aí da fisioterapia. Os cuidados com a pele estão entre as prioridades e a movimentação nesse setor da skincare. Assim, alterações na pele, como cicatrizes e queloide, exigem cuidados específicos. É nesse contexto que a fisioterapia dermatofuncional se destaca, entre os tratamentos que auxiliam na liberação desses tecidos. E a fisioterapia dermatofuncional? As fibras de colágeno respondem rapidamente à tensão mecânica da manipulação manual. Por isso, técnicas de massagem são os primeiros procedimentos aplicados para a recuperação desses tecidos. O fisioterapeuta deve avaliar o estado da cicatriz, analisando a existência de inflamações ou purulência. O entorno da cicatriz também precisa ser observado para que a adaptação do tecido seja integral. A liberação ou mobilização miofascial está entre as técnicas mais utilizadas, principalmente para os tratamentos de aderências cicatriciais e cicatrizes hipertróficas. O fisioterapeuta pode optar ainda pela aplicação de luz infravermelha, os lasers, luz pulsada, que ainda auxilia no ordenamento das células de cicatrização. Temos outros recursos aí no mercado, como o tape, que são as bandagens, mostrando esse artigo a eficácia do Kinesiotape em cicatrizes hipertróficas, queloides e contraturas de cicatrizes, onde é um método não invasivo, de baixo custo, que produz bons resultados e o melhor, em curto prazo. Doutora, você viu aí o vídeo aí da Heloísa Boavista, né? Uhum. Em relação quando isso é para prevenir, né? Porque quando já tem queloide, o laser ele pode funcionar, essas técnicas? O laser ele pode funcionar sempre associado à injeção dos medicamentos, tá? Uhum. A gente pode associar o laser, pode associar a compressão, né? Que é feito com as placas, as bandagens que ela falou. Também são muito utilizadas, mas naquele queloide na fase inicial ou numa cicatriz hipertrófica.
tá? Que ainda não tem aquele... Não, agora, naquele queloide que já está completamente formado, já está com muito tempo... Aí tem que ser ou a infiltração de medicamentos, né? Ou a própria cirurgia com a beta-terapia. Mas a importância dessa técnica para quem fez uma cirurgia, acabou de fazer a cirurgia, é bem interessante, né? Qualquer cirurgia ou trauma que a pessoa tem na pele, após a cicatrização, que geralmente são depois de 7 dias ou depois da retirada de ponto, que a cicatriz já está fechadinha, aí você pode começar essas técnicas que a Heloísa falou. Tá? De prevenção, né? O uso de gel de silicone, de placa de silicone, ou a bandagem, né? Ou a fisioterapia para a liberação da pele. Doutora, e às vezes assim, existe uma parte do corpo onde a cicatrização ela é mais difícil? Sim. Quais são essas partes do corpo, por exemplo? Geralmente são áreas de dobra de grande tensão. Né? São áreas que têm uma maior tensão, a cicatrização ela é mais demorada. Né? Tipo um ombro que mexe muito. Eu tenho uma cicatriz aqui aqui nessa dobra aqui que ficou muito feia, porque eu acho que é justamente isso, por conta da movimentação do braço. Né? Porque a cicatrização ela depende dessa tensão da pele, né? Não pode ter muita tensão para cicatrizar. Além de infecção também, tem que estar limpinha, não pode ter nenhum agente infeccioso, nenhum corpo estranho no local, né? Às vezes... E as costas também é um local de difícil cicatrização? As costas também por causa do movimento. Okay. Né? Então, são os locais mais frequentes do queloide. Ombro, dorso, né? Aqui o colo. Dorso que você fala as costas, as costas. Já tem pergunta aqui, vamos lá. Tenho a cicatriz hipertrófica há 25 anos da minha cesárea. Ainda tem como sair? É uma pergunta da Ana Célia, do Cristo Rei. Sim, tem como fazer tratamento, sim. Aí você tem que procurar o dermatologista para avaliar a extensão da cicatriz e tem vários tipos de tratamento, desde que a gente falou de gel, de placa, de silicone, de infiltração de medicamento, né? Então, tem laser, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Okay. Tem mais pergunta? Olha, só um minutinho que o programa aqui dá... Olha aí, olha tanto de pergunta aí, ó. A pergunta da Maria. Vamos lá. Povoado Alegria. Como melhorar a cicatriz de cesárea que fica com queloide? Essa é uma pergunta recorrente, né? Porque realmente é o sofrimento de mulher. Das mulheres que tiveram parto cesariana, né? Bem, como eu falei, né? Quando o queloide ele já está formado, né? Aí é mais difícil do tratamento, mas existem tratamentos, né? O mais comum que a gente utiliza muito é a infiltração de corticoide, que geralmente é a triamcinolona, né? E aí a gente faz no consultório essa infiltração. Ok. Mais pergunta, produção? Solange, do bairro Vermelha. Por que algumas cirurgias ficam com a cicatriz branca? Essa cicatriz branca, na verdade, é a cicatrização normal da pele, né? Porque a cicatriz, ela tem... o processo de cicatrização tem 3 etapas. Tem aquela fase inflamatória, que é quando, no comecinho, os 5 primeiros dias, né? Que tem dor, inflamação, saída de secreção, né? Depois tem a fase de regeneração, de tecido, de formação do tecido de granulação, que é quando a feridinha fecha, né? E tem essa terceira fase, que é de reparo, que às vezes dura meses e até anos. Essa segunda fase é que ele fica aquele ferimento avermelhadinho, fica avermelhado, que é justamente esse tecido de granulação que forma. É aí que o colágeno está agindo. É aí que desregula no queloide, né? Quando essa fase desregula, e produz mais tecido do que o normal. Aí ele cresce. E aí por que fica branco? Na terceira fase, que é a fase de reparo, o colágeno ele se realinha, ele vai se organizar. Então, aquela pele que era vermelha vai ficar mais clara, né? Então, ela tende a baixar, né? A cicatriz... Não é porque cortou os vasos sanguíneos? Olha a pergunta aqui, ó, viajando aqui. Tá confabulando aí, né? Já tô pensando aqui, o que a dona Maria lá na casa dela tá pensando que eu tenho que perguntar? Não, acho que é mais na pele mesmo.
né? Porque o vaso está mais embaixo, né? Então, não tem, mas não tem mas às vezes acontece também da pele atrofiar um pouquinho, né? Fica mais baixa do que o normal. Mas é o processo de cicatrização. Doutora, e quem tem um ferimento para evitar, o que ele deve fazer para evitar o sol, por exemplo? Pode tomar colágeno para melhorar ou não deve? O que é indicado? A cicatrização está muito relacionada com a vida da pessoa, né? Como que a pessoa, a nutrição, né? Pessoas desnutridas não vão ter uma cicatrização normal, né? Pessoas que têm alguma doença crônica, diabetes, né? Hipertensão ou usam algum medicamento também vai atrapalhar na cicatrização. Então, tudo que você puder fazer para melhorar a sua saúde, a sua imunidade, se hidratar, beber muita água, né? Não só a hidratação da pele, mas também a hidratação bebendo, né? A alimentação saudável, né? Evitar sol no Evitar local? sol é tempo? uma das coisas principais que se tem que fazer. Quanto tempo, né? por exemplo? Normalmente a gente aconselha os primeiros 30 dias a pessoa não pegar sol de jeito nenhum, nem indireto. Tipo assim, a pessoa fala, eu cobri a cicatriz, mas fui pro sol, mas tô com a blusa de proteção. Nem não isso, adianta, né? Tá? Então, só o calor já... só se você pegar sol na perna, isso já estimula seus melanócitos. Ah, tá. Pode não ser no local, mas se pegou no outro local. Isso aí já pode ficar escurecida a cicatriz. Né? Okay. Então, pelo menos os primeiros 30 dias não pegar sol de jeito nenhum. Tá. Tem mais perguntas, gente, para a doutora... Olha aí, tem pergunta aqui da Cristiane, do bairro Cidade Jardim. Meu marido tem uma cicatriz desde pequeno. Ele engordou e começou a sentir umas dores. O que pode ser? No local, né? Deve porque ser, né? a cicatriz, no local, doutora. Como a cicatriz, ela tem esse tecido de granulação, esse colágeno aumentado, e isso pode causar dor no local, coceira, né? E uma sensação também, às vezes, ao redor da pele de formigamento, tá? Então, isso pode acontecer na cicatrização. Mas mesmo depois de tanto tempo assim, doutora? Se ele ainda tem essa cicatriz hipertrófica, pode ter esses sintomas. E perder a sensibilidade no local da cicatriz? Pode acontecer. É muito comum de acontecer, né? Na cicatrização, você... Eu estou aqui testando a minha aqui para ver se ela está dormente ainda. É normal isso, normal ficar por muito acontecer. tempo. Pode ficar. Ok. Mais pergunta? Larissa Saldanha, do bairro Horto Florestal. Minha filha nasceu com lábio leporino, fez a cirurgia com 3 meses de vida e ficou com um pouco de queloide. Teria como tratar? Sim, teria como tratar. A gente tem que ver qual a extensão e aí indicar o melhor tratamento, tá? Mas tem tratamento. Quanto mais cedo, melhor, doutora? Quanto mais cedo, melhor, o melhor resultado. Tá? Olha, a gente trouxe 2 temas aqui que foram interessantes para a Larissa, né? Que a gente falou essa semana do lábio fissurado, né? E agora a gente está falando de queloide, ó. Então, a gente, olha aí, Larissa, 2 temas aqui que foram importantes para você. Mais perguntas, gente? Encerramos as perguntas. Tem algo que a senhora gostaria de enfatizar, doutora Lívia? Eu acho que as pessoas que têm tendência a ter o queloide ou cicatriz hipertrófica devem, sempre que for programar uma cirurgia ou tiver algum corte, algum trauma na pele, cuidar logo de início, né, para não virar um queloide ou uma cicatriz hipertrófica. Né? A pessoa tratando logo de início, cuidando da pele... tem como evitar, Tem como evitar. Ok, então... Gente, eu conversei aqui com a doutora Lívia Martins, que é dermatologista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pelas informações, tá bom, doutora Lívia? Obrigada. Prazer enorme tê-la aqui.